A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus, né, irmãos? Mais uma vez, pela graça de Deus, o Senhor me trouxe aqui para gravar mais um vídeo, para compartilhar com meus amados irmãos em Cristo Jesus a palavra de Deus e que espero que estejam todos gozando de plena saúde, paz e muita felicidade, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele nos concede toda essa graça, né? E nos abençoa. Então, nesta manhã, irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor nos chama a atenção aqui, né? O apóstolo Paulo, né? Na segunda carta aos Colossenses, ele dá uma advertência acerca da falsa doutrina. Ele nos chama a atenção aqui, irmãos. Vamos meditar nessa palavra nesta manhã, irmãos, para a glória de Deus, tá? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia vã, sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele manda, né, uma segunda carta, né, para os Colossenses, né, para a igreja de Colossenses, advertindo ali para que os evangélicos daquela igreja, né, não fossem enganados com falsa doutrina, né, com pessoas com filosofia, né, fazendo aquelas pregações que trazem enganação e que tira as pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo, porque estamos vivendo isso hoje, né, irmãos? Hoje em dia, a palavra de Deus diz que se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos, porque hoje em dia tem tantos falsos doutores, tanta pregação de alta ajuda, é tanta coisa que a gente está ouvindo e a gente fica pensando, meu Deus, essas pessoas estão mesmo preocupadas com a salvação? Será que está? Ou está preocupado só em ficar rico nessa terra? Né? Porque é tanto alta ajuda, é tanta profecia, é tanta coisa, irmãos. E a gente tem visto as pessoas desejando mal para os outros, porque as pessoas querem que Deus faça o que eles querem. E não é assim. Eu sempre tenho um ditado que eu falo que nós somos um trigo, uma massa de trigo que é colocado na forma e é ajeitado dentro da forma para ficarmos dentro da forma que Deus quer. Não é fácil. Porque eu não sou santa, irmãos, né? E nenhum de nós somos santos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. A gente está nos pés do Senhor todos os dias, clamando por misericórdia. Porque somos falhos. Reconheça a minha fraqueza. Só que a minha fraqueza não pode fazer de mim uma pessoa que brinca com a palavra de Deus. E que quero que Deus faça aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer para mim. Porque já está testificado, está dentro da Bíblia o que Deus quer de nós. Eu não posso mudar o que está determinado. Isso aqui é um testamento. Isso aqui é um registro de Deus para nós. Ele não vai mudar a palavra dele. Eu não sou mais bonitinho do que os outros, nem os outros é mais bonitinho do que eu para Deus mudar a vontade dele. Deus é imutável. Então, e hoje em dia a gente vê umas pregações assim de alta ajuda. Sabe, aquelas pregações assim que chama, que olha para o sofrimento das pessoas e as pessoas correm para isso, sabe? Corre para essas pregações, se rende a essas pregações. Por quê? Porque o inimigo tem um prato para cada gosto, ele conhece as aflições das pessoas, então ele está chamando as pessoas pela concupiscência das pessoas. E muitos estão se iludindo. Hoje em dia, misericórdia, como está a situação. Mas graças a Deus, né, que o próprio apóstolo Paulo, ele nos adverte que isso é místico que aconteça, né, amados? Porque é nesse meio aí, né, que vai ser a separação. Que o Senhor está fazendo a separação, está mostrando quem é quem. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre, né, amados? Que nós estamos vivendo esses dias difíceis, né, irmão? Difícil.
né? E aqui ele está falando para que nós não seguimos filosofia vã, com vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Né? Que nós temos que seguir a Cristo, aquilo que aprendemos do Senhor Jesus. Precisamos viver a palavra, sem sair fora dela. É disso que o Senhor Jesus está usando aqui, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos Colossenses. E isso é para nós, né? É uma advertência para nós, né? E aqui ele vai falar, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está falando aqui, porque em Jesus Cristo está toda a plenitude da divindade está. Então não podemos sair fora da palavra, porque está na pessoa bendita de Jesus toda a plenitude da divindade. Precisamos estar arraigado na palavra dele. Precisamos estar nele, porque nele está toda a plenitude, e essa plenitude se estende aos ramos da videira, que somos nós. Vem sobre nós. Glórias a Deus, né, irmãos? Graças a Deus que somos os ramos da videira. Glorificado seja o nome santo do Senhor para sempre. E aqui no versículo 10 vai falar, estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, e no qual também estáis circuncidados, que nós estamos circuncidados em Cristo Jesus, que não é uma circuncisão da carne. A palavra de Deus nos diz que aquela circuncisão da carne, ela foi invalidada. O Senhor Jesus cumpriu a lei, ele foi circuncidado, ele cumpriu dele toda a lei e nos libertou da lei. Então estamos na graça, então a nossa circuncisão não é mais na carne. Por que não é mais na carne? O Senhor Jesus explica aqui. Com a circuncisão não feita por mão de homem, no despojo do corpo, do pecado e da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo. Aí nós fomos circuncidados no batismo, né? Por quê? Também ressuscitado pela fé do poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Porque através do batismo nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Então é a circuncisão que temos no nosso coração, na nossa alma, o nosso batismo. Sepultamos o velho homem através do batismo e ressuscitamos com Cristo. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui, usando o apóstolo Paulo, nos advertindo que as coisas da lei não nos levam à salvação. As coisas da lei é um exemplo para nós, mas mostrando que Jesus Cristo veio e nele se cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei para nos libertar da lei. Porque aquele que vive na lei, a lei não faz o homem ser salvo, porque se ele tropeçar em uma lei, ele perde. E na graça, nós temos os pecados que a graça não abona, mas tem pecado que a graça abona. Porque já está descrito na palavra de Deus quais são os pecados. Que se a pessoa morrer levando consigo, não entrará no reino do céu. Já está descrito dentro do Novo Testamento. Quais são eles? E nós somos falhos. Nós somos falhos. Então, tem aquele pecado que a graça abona, mas tem o pecado que a graça não abona. Aqueles que já está determinado, descrito pela pessoa bendita de Jesus. Quais são eles? Né? Que a graça não abona se a pessoa partir desta vida levando consigo, sem ter um verdadeiro arrependimento, sem ter um encontro com Jesus, sem ser uma criatura nascida de novo para Deus. Então, amados irmãos, precisamos, né, entrar na palavra de Deus e mesmo sabendo que não somos salvos pelas obras, né? E temos que fugir
das pessoas, dos falsos mestres, porque a palavra de Deus vai nos dizer aqui, Deus nos adverte aqui em Mateus 7, 15 e 16, que ele fala aqui para nós, acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. No 16 vai falar, por seus frutos vos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou fígado dos ambrosos? E o que Deus está falando aqui? Não se pode uma pessoa gananciosa, uma pessoa que vende a palavra de Deus, que está fazendo a obra de Deus por dinheiro, com torpe ganância, né? Qual é o fruto dessa pessoa? Qual é o fruto dessa pessoa, né? Porque o fruto que Deus requer de nós não é só pregar a palavra dele e resgatar a alma para ele. O fruto que Deus requer de cada um de nós é a nossa vida com ele. A nossa vida particular com ele. Como vivemos com ele. Como é o nosso dia a dia. O nosso sentar, nosso levantar, o nosso dormir, nosso despertar, nossos relacionamentos, nossas amizades, né? As nossas palavras, a nossa postura, porque a palavra de Deus diz que aquele que verdadeiramente é de Cristo Jesus, imitai. O apóstolo Paulo adverte que sede meus imitadores, ele fala para Timóteo, sede meu imitador. Assim como eu imitei a Cristo, ele fala. Então, imitai a mim, segue o meu exemplo. Combate o bom combate. Renuncia a si mesmo e segue a Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está falando para nós não nos enganar, porque assim como nós fomos sepultados no batismo com Cristo, com ele também nós seremos ressuscitados dentre os mortos. E no 3 vai falar, quando vos estiver mortos, né, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando as vossas ofensas. Então, quando eu for circuncisada através do batismo, matando a minha carne, né? E for circuncisada no batismo, ressuscitada com Cristo através do batismo, nascido de novo para Deus. Então, com ele, eu fui também juntamente com ele, perdoado de todas as minhas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, na qual de alguma maneira nos era contrário e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ele arrancou da mão de Satanás a cédula que nos acusava, que dava acesso ao diabo às nossas almas. E ele levou sobre ele, cravando na cruz. Ele trouxe para ele todos os nossos pecados e nos libertou ali, na cruz do Calvário. Ali ele rasgou a cédula que estava na mão de Satanás, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que todos pecaram e instituído da glória de Deus estava toda a humanidade. E o Senhor Jesus veio para nos resgatar e com a morte de cruz, ele arrancou a cédula, né? É como você fazer uma dívida com uma agiota aí, você assinar cédula e você não puder pagar. Não tem como você pagar. Você ficar na mão daquele agiota. Então, ou nesse caso, o agiota era Satanás, através do pecado de Adão e Eva. E Jesus Cristo veio e arrancou a cédula da mão de Satanás e rasgou. E nos resgatou do reino das trevas para a luz. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que o Senhor Jesus fez por todos nós, né? E nós louvamos a Deus. Graças a Deus por tudo que Deus fez nas nossas vidas, né, irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade que Deus me concedeu nessa manhã. Obrigado por tudo, né? E peço a vocês para visualizar, né? Enviar, né? Para muitos aí,
né? E dá seus likes para que o YouTube, né, envie essa pregação, porque precisamos ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fique todo numa gloriosa paz do Senhor Jesus, porque até aqui o Espírito Santo me usou, mas da agora por diante, se eu for falar, não é mais o Senhor, então não edifica. Porque só Deus sabe o que nossos amados precisam e não eu. Eu sou apenas um vaso. E louvo a Deus por ser usada na mão do Senhor. Fique toda na gloriosa paz do Senhor Jesus e um abraço da irmã Maria dos Prazeres. Amém e amém.